Boa tarde, queridos alunos do nono ano tarde, né? Professor Elson aqui em ação, né? Nessa nova aula, né? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 4, que vai detalhar sobre as substâncias e misturas. Na aula passada nós vimos os conceitos, né? Já iniciais, explicando que uma mistura, né? Ela, se for caracterizar uma substância pura, eu vou ter moléculas do mesmo tipo, confinadas no mesmo recipiente, né? Foi o conceito que nós vimos na aula passada. Substância, como nós vimos, é quando eu tenho várias moléculas iguais dentro de um recipiente só. Já a mistura é quando eu tenho diferentes tipos de moléculas confinadas num ambiente. Exemplos: eu tenho dois frascos, né? Um com água pura e outro água mais sal de cozinha. Então, no primeiro recipiente eu vou ter uma substância pura, no segundo recipiente eu vou ter uma mistura, tá bom? Então, hoje, os conceitos principais que nós iremos estudar é o conceito de substância pura, de mistura e dos processos de separação de misturas. O capítulo de vocês, né, ele abre a unidade com essa imagem. Na verdade, eu vou ter aí uma piscina. A gente sabe que a água da piscina ela é uma mistura de várias substâncias, né, para evitar que proliferem alguns tipos de alga. E a água do mar também é uma mistura com vários constituintes, né? Nós vamos ter a água, o sal de cozinha, que é o dito cloreto de sódio, né? Nós temos o cloreto de magnésio, dentre outras substâncias que formam a mistura da água do mar. Aqui ele traz um exemplo, né, de que a substância pura ela pode ser formada, né, por moléculas do mesmo tipo, ou, no caso da água, ou pode ser formada por uma superfície, né? No caso aqui, na lata de alumínio, eu tenho átomos de alumínio muito próximos, formando uma chapa, né, vamos dizer assim. E aí, para esses dois casos, eu vou ter uma substância pura, tá bom? Então, a substância pura, como o próprio nome diz, é o quê? Quando eu garanto que todas as moléculas ou os átomos ali são iguais, certo? Passando aqui, pessoal, nós vimos também na aula passada que quando a substância é pura, ela tem uma característica específica. Ela mantém a sua temperatura de fusão constante e a sua temperatura de ebulição também. É por isso que nessas regiões do gráfico, vocês percebem que ela está mantendo uma constância. Significa o quê? Que a substância aí vai ser pura. Eu vou dar o exemplo da água, tá? A água, a temperatura de fusão dela é 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição são 100 graus Celsius. Bom, vou apagar aqui. Aqui, né, eu tenho uma mistura. O próprio ar atmosférico, né, é uma mistura. Eu vou ter lá moléculas de gás carbônico, vou ter moléculas de gás de oxigênio, representadas por essas duas esferas vermelhas, né? E vou ter também água na forma de vapor e o gás de nitrogênio. Então aí eu tenho o quê? Uma mistura de vários gases. Só que se você observar bem, uma mistura de gases sempre será homogênea. Por quê? Porque a gente consegue visualizar um aspecto só, né? Vou dar um outro exemplo aqui. Água e óleo. A mistura de água e óleo é uma mistura heterogênea, porque você consegue diferenciar as fases. Certo? Existe uma diferença importante, né, na formação das misturas, que é a diferença de fase e componente. As fases, você mistura, digamos, dois componentes, água e óleo. Eles não são substâncias immiscíveis, elas não se misturam. Então, nesse caso, eu vou ter a fase água e a fase óleo. Vou ter o componente água e o componente óleo. No caso de uma mistura de água, sal e óleo, né, eu vou ter três componentes aí, a água, o sal e o óleo, mas, no entanto, na visualização eu só vou conseguir identificar duas fases, que será a fase óleo, que vai ficar na parte superior, e a fase água mais sal, que fica na parte de baixo, né, por conta da densidade dessa mistura, né, da água e do sal, né, eles ficam na parte inferior do frasco. O livro de vocês ele traz esses exemplos que nós vamos verificar já já. Aqui, né, como eu expliquei na aula passada, eu vou ter uma mistura
e não a substância pura. Por que, Edson? Muito simples. A temperatura de fusão aqui não é constante, ó, ela variou. E a temperatura de ebulição também não é constante, ela variou ao longo do tempo. Se variar tanto a temperatura de fusão quanto a temperatura de ebulição, nós vamos ter um exemplo típico de mistura. Aqui não é um gráfico de substância pura. Lembrando que esses gráficos, né, como nós estudamos no capítulo anterior, elas são medidas, né, em graus Celsius, né, a variação de temperatura. E para esse caso, como variou tanto a temperatura de fusão quanto a temperatura de ebulição, eu vou ter um gráfico de uma mistura. Eu vou voltar aqui só para explicar o da substância pura. Da substância pura não varia nem a temperatura de fusão, nem a temperatura de ebulição. Já numa mistura, vai variar tanto a temperatura de fusão quanto a temperatura de ebulição. Entendido, galera, esse conceito? Vamos para o próximo conceito. Nós temos, né, como nós detalhamos aqui, dois tipos de misturas, que são as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Mistura homogênea, exemplo, a água da piscina. Você consegue verificar, se você pegar uma amostra, você consegue verificar um aspecto só, uma fase só. Mas, no entanto, ali tem várias substâncias dissolvidas. Se você pegar o exemplo da água e o óleo, será uma mistura heterogênea, que você consegue saber qual as fases, né? A fase água e a fase óleo. Existe, pessoal, também misturas de sólidos, né? Eu citei exemplos aqui de líquidos, mas existem diversos tipos de misturas sólidas. Exemplo, o granito. O granito é uma mistura, só que lá terão 3 componentes para formar essa pedra de granito, que é o quartzo, a mica e o feldespato. Quando eu junto esses três minerais, eu vou formar uma mistura heterogênea chamada de feldespato, né? Temos também aqui, ó, alguns tipos de ligas metálicas, né? O bronze, o aço, né? O aço, na verdade, é uma mistura de carbono, ferro e oxigênio. Quando eu misturo esses 3 constituintes, eu vou ter o aço. Tá certo? Lembre-se, pessoal, se a mistura for homogênea, independente se ela é sólida ou líquida, a gente chama essa mistura de solução. Exemplo de solução, água e sal, né? É uma mistura homogênea. Exemplo de uma mistura sólida, o bronze, que é o cobre mais o estânio. Quando você mistura, ele vai ter um aspecto só, né? Então também eu posso chamar essa mistura homogênea de solução. Certo? Vamos lá, pessoal. Uma outra mistura, né, que nós temos é o próprio álcool, né? Em virtude até do coronavírus, esse assunto está vindo muito à tona. Vocês observam que quando vocês vão comprar o álcool, né, nas farmácias, nos supermercados, eles têm a quantidade que existe de álcool misturado à água. Você tem o álcool 54%, 96%, 70%. Na verdade, o que indicam essas porcentagens? Exatamente a divisão da mistura, né? Eu vou ter 70% de álcool mais 30% de água, né? No álcool 96%, eu vou ter 96% de álcool com mais 4% de água, tá certo? Então é a proporção da mistura. E como vocês percebem, o álcool etílico comum comprado nas farmácias, ele é uma mistura homogênea, né? Você consegue identificar só um aspecto só uma fase. No entanto, no álcool 70%, eu vou ter 2 componentes, que é o componente água e o componente álcool. Ok? Para separar misturas, pessoal, nós temos vários processos. O primeiro que o livro de vocês detalha é o processo de levigação, muito utilizado em garimpos. Na verdade, lá o ouro ele vem misturado ao cascalho. E para separar, o que é que se faz? Eu adiciono mercúrio, né? O ouro, por ser mais denso, ele vai se concentrar na parte superior, do mercúrio. E aí o cascalho, por ser mais leve, flutua sobre o mercúrio.
Para quem não sabe, mercúrio é um metal sólido. Então ele coloca lá para justamente misturar, separar o ouro do cascalho. Esse método foi muito utilizado no Pará, em 1980. Né? Lá tinha uma serra, que era chamada de Serra Pelada, e aí o que é que se fazia? Né? Se cavava o cascalho, esse cascalho se misturava ao mercúrio, e aí se conseguia separar o mercúrio do cascalho por esse processo. O livro de vocês detalha com essa figura. Aí o garimpeiro fazendo exatamente esse processo de separação, utilizando essa peneira aí que é chamada de bateia. Outro método muito comum, a atração magnética. Utilizado muito para separar metais. Tem alguns metais, né, de ferro, né, que aí pode ser separado utilizando esse método da atração magnética. Certo? Importante, o livro traz a prática aqui dos 3 R's, né, que é a redução da quantidade de lixo produzida, a reutilização, no caso, para aproveitar esses materiais para outros fins, e o processo de reciclagem, que é transformar esse material que seria descartado em outro. Então é muito importante nós, né, trabalhar com o processo de coleta seletiva, até para melhor reaproveitamento desses materiais. Certo? Outro processo, pessoal, muito conhecido é o processo de tamização, que aí separa-se pelo tamanho das partículas. Um processo, né, grosseiro de fazer essa separação é muito utilizado nas granjas, né, que eles separam o tamanho de ovos e de frutas também. É muito conhecido esse método, é muito utilizado esse método. Todos os métodos que nós estudamos até aqui são chamados de métodos de análise imediata, são métodos de separação. Então, tanto faz né, chamar de método de análise imediata ou método de separação de misturas. Então, se a mistura for heterogênea, né, se for uma mistura sólido-sólido, existem esses métodos para fazer a separação. A atração magnética, que eu já expliquei, o processo de dissolução fracionada, por exemplo, se eu tiver areia e sal de cozinha, eu faço a adição de água, sabe que a água consegue dissolver o sal, e aí eu vou ter o quê? Nesse caso aqui eu vou ter 3 componentes e apenas 2 fases. Aqui vai ficar a fase água mais sal e embaixo fica a fase areia. Outro método, pessoal, utilizado para separar sólido não dissolvido em líquido, muito utilizado em casa, né, para se preparar o café. Você tem o pó do café e quer extrair algumas essências daquele pó. Então o que é que se faz? Né? Coloca-se o pó no papel de filtro e faz passar por esse pó a água quente. Então é um método de extração muito conhecido, é o processo de filtração. Aqui ele está utilizando esse processo de filtração daquela mistura, água, areia mais sal. Então ele dissolveu o sal que estava misturado na areia, formou aqui uma fase e ele passa para poder filtrar. Aí aqui embaixo fica a água mais sal e aqui dentro desse recipiente fica só a areia. Certo? Processo de decantação, também muito utilizado, principalmente em laboratórios, para fazer análise do sangue. Né? Lá ele consegue separar a fase plasma da fase sólida do sangue. Né? Esse equipamento aqui é chamado de centrífuga. Nesse específico aqui do livro de vocês, é uma centrífuga manual. Mas em laboratório eles utilizam uma centrífuga elétrica, que aí consegue separar de forma muito mais rápida. Está aqui, ó, o exemplo da centrífuga elétrica que eu acabei de relatar para vocês. E aqui a separação da fase plasma das fases sólidas dos alimentos sólidos do sangue. Esse método vai ser muito utilizado em um dos tratamentos da Covid-19, porque o plasma sanguíneo é a fase que armazena os glóbulos brancos responsáveis pela defesa do organismo. Né? Aqui eu tenho um balão de decantação,
aquele exemplo que eu citei no início da aula, quando eu quero separar uma mistura heterogênea, óleo, água, aí eu coloco essa mistura num balão de decantação, espero repousar, né? Fica a fase água embaixo, a fase óleo em cima, de Becker, aí eu abro essa torneira, a fase água sai, né? E quando estiver bem próximo aqui da fase óleo, eu fecho, e aí eu vou ter a separação do óleo e da água. Esse equipamento de laboratório aqui é chamado de garra universal, né? Que o químico, na hora de montar esse sistema, utilizou esse aparato aí para fazer. Para misturas homogêneas, nós temos também métodos de separação muito importantes. Quando eu tenho um sólido dissolvido em líquido, um método importante é o método da evaporação, que é, no caso, água e sal. Eu quero obter só o sal, né? Muito utilizado nas salinas lá do Rio Grande do Norte. Evapora-se a água e naquela superfície, naqueles tanques, fica só o sal, né? E esse sal depois ele é iodado e aí vendido, tá certo? Outro método, pessoal, cristalização fracionada. Eles usam diferentes temperaturas para poder fazer com que determinados sólidos cristalizem, né? Esse processo é muito utilizado, pessoal, em produção de drogas, né? A cocaína é um exemplo de droga que é produzido dessa maneira, utilizando esse método de cristalização fracionada. Ele dá esse exemplo aqui, ó, de formação de cristal. Destilação simples, um método muito importante, pessoal, para a indústria. Para produzir o álcool, né, como é que se faz? Ele coloca a garapa, né? Na garapa eu tenho o álcool dissolvido, aqueço essa mistura até 78 graus, o álcool comum evapora, ele é resfriado nesse equipamento aqui que é chamado de condensador, e dentro daquela vidraria ali embaixo sai o álcool, tá certo? E aqui é uma entrada de água para poder resfriar, e aí sai a água quente. E aí o vapor passa do estado gasoso para o líquido, né? O vapor de álcool. Isso é um processo muito importante para a indústria química. Destilação fracionada, outro processo de extrema importância, muito utilizado para a produção de combustíveis. Eu vou ter uma fração de petróleo, ele dá até o exemplo aqui. Coloca o petróleo cru nessa parte da coluna de destilação. É por isso que vocês observam nas refinarias de petróleo que existe grande quantidade dessas colunas de destilação. Então eles colocam petróleo, aquecem o petróleo e nas diferentes faixas, né, de concentração, aqui eles vão obtendo as frações do petróleo, né, porque na verdade o petróleo é uma mistura homogênea. E aí a partir dele eu posso obter uma fração mais pesada do petróleo, que é o piche, né? E aí vão vindo as frações menos pesadas, né? O óleo lubrificante, óleo diesel, querosene, gasolina, e a fração mais leve que é o gás de cozinha, que sai na parte superior. Esse método aqui, só voltando aqui, a cromatografia é um método de separação importante, né? Ele coloca uma gota, um pingo aqui de um determinado constituinte que ele quer saber o teor que existe naquela mistura ali, porque a gente sabe que essa tinta do pincel é uma mistura de várias substâncias. Então ele coloca isso em um papel de filtro e aí bota um solvente específico. E aí o que é que vai acontecendo? Por capilarização, as substâncias vão se separando. Aí vocês observam o quê? Uma substância mais azul, uma mais incolor, uma mais amarelada, uma mais laranja. Então aqui, esse método é muito usado também em criminalística, para poder saber se a pessoa faleceu por consumir um veneno. Então a partir desse tipo de identificação, que é a cromatografia líquida, a gente consegue detectar vários tipos de substâncias. Tá? Outra coisa interessante, pessoal, são os aparelhos de laboratório usados nesse processo de separação de misturas. Esse primeiro, que está com essa substância verde, é o balão de fundo chato, né, esse aqui. Esse 2 é chamado de balão volumétrico.
O 3 de proveta. O equipamento 4 é uma pipeta, né, uma pipeta graduada, no caso. O equipamento 5 é chamado de pipeta volumétrica. O 6 é um pregador normal. O 7 é uma pipeta. O 8 é uma estante com tubo de ensaio, né? O 9 é um cadinho. O 10 é um cadinho de porcelana. E o 11 é o próprio tubo de ensaio. Então esses equipamentos em laboratório são muito usados para poder fazer o processo de separação de misturas. Com base no que nós estudamos, pessoal, eu quero que vocês façam em casa essas questões, esse questionário aqui da página 56 até a página 60. Esses questionários vocês vão receber através de links. Vocês poderão responder no próprio link, né? Tanto as questões de múltipla escolha quanto as questões que forem abertas, vocês vão poder digitar a resposta. Tá bem? E assim, pessoal, eu desejo que vocês estudem. O momento é um momento difícil para todos nós, mas nós vamos sair em breve dessa situação. E aí, né, do que vocês precisarem, né, de ajuda, de tirar dúvidas, nós vamos fazer através da utilização da ferramenta Google Classroom. Tá bom? Muito obrigado, boa tarde para vocês.